O Globo não deu muita bola para esta notícia de que o Bolsonaro está com suspeita de coronavírus, enquanto a CNN abriu todo o seu noticiário e só fala disso. Macaca velha, a Globo teme que o Bolsonaro esteja querendo, na verdade, pregar uma peça para os jornalistas e depois acusá-los de sensacionalista, como ele já fez algumas vezes ao sair do hospital das Forças Armadas, cambaleando, às vezes se apoiando em funcionários, e para depois dizer que apenas tinha feito uma cirurgia de vasectomia. Agora, o que me chama mesmo a atenção é essa foto aqui, publicada pelo próprio presidente no seu site. E toda a comunicação oficial do governo que fez o maior estardalhaço com essas fotos e filmagens. É na residência do embaixador dos Estados Unidos do Brasil. E lá estava não só o presidente da República, como todos os generais e almirantes que integram o seu governo. Isto certamente vai passar à história como uma das maiores sabugices que o Brasil já se submeteu aos Estados Unidos da América e principalmente a sua embaixada no Brasil, conhecida desde as épocas no início da República por tramar e também derrubar alguns presidentes de forma direta e indireta. Aí a gente tem vários presidentes. Tem desde Getúlio Vargas, tem João Goulart e, por último, a presidenta Dilma Rousseff, que foi derrubada por um impeachment, mas que tinha por trás todo o poder dos Estados Unidos, como a gente bem sabe. Mas vamos ver essa foto direitinho e quem estava lá e como ela compromete não só o governo da República, o Palácio do Planalto, como também o Exército Brasileiro, nas pessoas de seus mais ilustres representantes, a começar do ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo. Vê um por um os presentes a este ágape lá na residência oficial do embaixador americano em Brasília. Aqui nós temos embaixo o general Fernando Azevedo. Depois aqui em cima está o general Luiz Eduardo Soares. Aqui também o general tão importante que é o Braga Neto, chefe da Casa Civil, também general de exército, claro que aposentado, não é, está reformado, mas que exercia importante papel ali no governo. E era um representante também do alto comando do Exército. E aqui do lado está Augusto Rocha, secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Do lado está o filho presidencial, não é? O famoso Eduardo Bolsonaro, o controlador e manda-chuva de nossa política exterior, inclusive do chanceler, que também está aqui bem sorridente e abraçado com o presidente Jair Bolsonaro, o chanceler Ernesto Araújo. E aqui do lado de Bolsonaro está o embaixador Todd Shepman, o todo-poderoso representante da potência do norte. Eu às vezes me pergunto como estará o Exército com aquela sua tradição de brio, de defesa nacional, vendo seus principais generais, inclusive altamente autorizados pelo seu alto comando militar, como é o general Fernando Azevedo. Recordemos que o general Fernando Azevedo foi colocado lá no Supremo Tribunal Federal como assessor do presidente do Supremo.
o Dias Toffoli, justamente para evitar que os ministros caíssem na tentação de tentar evitar a prisão do Lula. E ali o Supremo se comportou, se enquadrou naquele esquemão comandado ainda pela Lava Jato e que determinou a prisão do ex-presidente da República, que ficou mais de um ano na prisão de Curitiba, justamente na cidade em que funcionava o ministro da Justiça, então ministro da Justiça do Bolsonaro, o Sérgio Moro, que como chefe da Lava Jato, o juiz supremo do Brasil, comandou aquela devassa nas instituições nacionais e, sobretudo, destruiu grande parte de nosso parque de desenvolvimento, a começar pela Petrobras e a Odebrecht, como estão aí denunciando esses novos documentos que comprovam a participação do FMI dentro da Lava Jato para justamente fazer com que todas as nossas empresas com capacidade de disputar mercado no exterior, elas fossem não completamente dizimadas, mas seriamente avariadas e, em consequência, impossibilitadas de receber e de participar de qualquer concorrência internacional, justamente para propiciar a volta do domínio das empresas americanas. Esta é a questão de fundo. Mas, na verdade, o Bolsonaro queria mesmo era dizer que estava poderoso, que tinha um apoio maciço dos Estados Unidos e de sua embaixada no Brasil, para fazer face, àqueles questionamentos que estão sendo cada dia mais intensos a partir do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e de alguns juízes, como o do Rio de Janeiro, que estão em cima de seus filhos. Só que a manobra parece não ter dado certo, porque a repercussão foi muito negativa e mostrou mais uma vez um presidente fraco, até acovardado diante do poder dos Estados Unidos. E a gente sabe que dificilmente o Exército, como instituição, acompanharia o presidente naquele papel triste, de presidente brasileiro, de se submeter tão servilmente e vergonhosamente a uma potência estrangeira.